humilhados e os últimos serão exaltados. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui que nós estamos lendo, este versículo e capítulo, é o único caso registrado. É o único caso registrado que o homem, em sua própria convicção, na Bíblia, em um homem com sua própria convicção, faz uma coisa sem primeiro chegar a Deus. Aqui nós vejamos aqui que Deus está nos ensinando neste capítulo, nesse versículo. Sempre quando nós formos tomar uma atitude, não tenta tomar atitude cegamente. Toma uma atitude, mas pede direção a Deus, porque pedindo a direção a Deus, nós vamos tomar decisões certas. E nas escrituras sagradas, é o único homem em que o homem confia em seus sentidos foi enganado. Ali Jacó foi enganado pelos seus próprios sentimentos, seu próprio sentido. Ali Jacó estava já um homem, vamos caracterizar como um homem já ancião, um homem já envelhecido em sua idade. E ele ali, a visão dele não estava tão boa, porque ali ele já está mais de idade, a visão ali dele não está completamente perfeita. E a lição para os cristãos é clara. Isaac tinha uma doença que afetou seus olhos e fez com que ele pensasse que ia morrer. Ele, porém, se recuperou e viu Jacó no retorno deste de Padarã, aproximadamente 20 anos depois que ele morreu. Glória a Deus. Aqui nós vejamos que é o único caso registrado na Bíblia, verdadeiramente, que o homem foi enganado pelos seus próprios sentidos. Às vezes nós somos enganados pelas nossas próprias emoções. Às vezes nós somos enganados pelos nossos próprios achismos, porque o homem que está na presença de Deus, ele precisa seguir a promessa de Deus, porque o homem que está na presença de Deus, ele precisa seguir o que Deus quer. Ali Jacó, a mãe de Jacó, falou para Jacó o seguinte: vai até o teu pai e faça com que ele te apalpe. Vai até o seu pai e vai pegar a bênção do seu irmão. Mas só que meu pai não vai gostar disso. Eu não vou ser um homem honrado. Mas o que acontece? Jacó, em uma vez, juntamente com Esaú, estavam os dois juntos. E aí Esaú trocou a bênção dele. Trocou a bênção dele por um prato de lentilhas, por causa de sua fome. Mas naquela hora ele achou que Deus não está vendo. Às vezes nós queremos fazer algo em oculto. Às vezes nós perdemos a fé. Às vezes nós nos sentimos sem fé. Às vezes nós decidimos fazer ato no escondido. Ali Esaú enganou seu irmão no escondido. O pai dele não estava vendo, a mãe dele não estava vendo, mas Deus estava vendo. Mas também a Bíblia fala, Jesus fala: aquele que ora em oculto, que fala em oculto com o pai, Deus honrará publicamente. Saiba de uma coisa: o seu oculto, Deus se faz presente. No momento da sua angústia, que o seu pai, sua mãe não está vendo, ninguém está vendo, você está sozinho, Deus está te vendo. Deus percebe que você precisa dele, que você precisa de um pai que se faz presente. Porque quando nós estamos na presença de Deus, não existe órfão. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos com o Criador. Quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos quem criou o homem. Quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos a existência do homem. Quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos que nós temos a vida. Não há o que temer, porque a justiça do homem vem de Deus. Às vezes queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Às vezes queremos tomar uma atitude sem a direção de Deus, sem pedir o redicionamento de Deus. O que eu estou querendo dizer? Aqui se refere em uma atitude. Aqui se refere em uma decisão. Este capítulo é cheio de decisões. Este capítulo é cheio de enigmas. Quando que Deus está falando pela sua palavra? Quando você tomar uma decisão, primeiro ore a Deus, pede direção a Deus, porque quando você for à batalha, 400 inimigos serão derrotados, o reino do inimigo será derrotado na sua vida, a muralha será caída do inimigo na sua vida.
Glória a Deus, aleluia. Aqui, primeiramente, nós vejamos aqui no versículo 23. E ele não o conheceu. Isaac não conheceu o seu filho, não o reconheceu. Vejamos bem que às vezes nós ficamos preocupados com a ingratidão do homem. Às vezes nós ficamos preocupados de não ser reconhecido. Às vezes ficamos preocupados de ninguém nos reconhecer, de que ninguém nos está vendo o que nós estamos falando, no que nós estamos fazendo para essa pessoa. Às vezes fazemos algo por uma pessoa e às vezes nós não recebemos nada de bom em troca, só o mal. Mas o servo é o maior no reino de Deus. Muitas pessoas às vezes são exaltadas do nada porque elas são servos. Quando você é servo, você está seguindo a palavra de Deus. Primeiramente, para uma pessoa chegar no patamar elevado, ela precisa de um mentor, ela precisa de alguém o ensinando. Para alguém chegar, ela tem vários mentores. Tem o pai dela, tem a mãe, tem o professor, tem o patrão, tem vários mentores. Então você tem que seguir na obediência de Deus. Deus, às vezes, Ele nos eleva no patamar alto, mas também Ele coloca pessoas certas para poder fazer parte de nosso propósito, fazer parte de nosso destino e nossa vida espiritual. Ali ele recebeu uma recusação no início de seu pai. Ali ele recebeu uma coisa negativa. Ali ele se sentiu recusado, desprezado. O pai de Jacó, que era Isaac, não reconhecia o seu filho. Todavia, desde quando não era cego, quando ele tinha visão ainda, desde a nascença de Jacó, ele era desprezado pelo seu pai. Mas a mãe amava mais a ele. Mas continuando essa palavra, Esaú nasceu como um homem mais velho. E Isaac às vezes se preocupava com seu filho Jacó. Porque Jacó, ele fazia o que mulher fazia. Jacó, ele sabia mexer com cozinha, mas ele não era bom de espada. Jacó, ele nunca desembanhou a espada. Quando ele estava lá com a sua família, ele nunca sequer desembanhou a espada. Ele nunca saiu para guerrear, ele nunca saiu por uma caça. E ali nós vejamos bem que Isaac, todavia, via Esaú como um homem forte, um homem que ia aumentar sua descendência. A promessa abraâmica era aumentar a semente de Abraão. Abraão, ele tinha que ter muita descendência, a promessa de Deus. Ali Abraão viu muitas areias, viu muito. E Deus falou assim: você sabe contar quanto grão que a areia tem? Você sabe contar quantas estrelas tem? Essa será a tua descendência. E viram para Isaac. Isaac era a ideia dele. Às vezes o que Deus faz não é o que nós pensamos. Às vezes o que Deus vai fazer não é o que nós pensamos. Porque Isaac via Esaú como muito. Via uma pessoa com bravura. Via uma pessoa com espírito de guerreiro. Mas Deus, Ele às vezes deixa a gente no momento está com muito. Nós estamos próximos. Mas ao passar a vida, nós fica lá embaixo. Porque é lá embaixo que Deus vai nos honrar. Ali nós achamos que Deus vai nos honrar no muito, mas aqui é no pouco que Ele vai nos honrar. Porque o pouco que Jacó era um pouco para Deus encher. Porque Deus não usa quem está cheio de si, mas Deus usa quem está vazio de si. Glória a Deus! A maior recompensa de Deus era Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó era humilhado. Jacó era desprezado. Jacó, ele não ia receber a bênção de seu pai. Ele não ia receber a bênção de seu pai. Mas saiba de uma coisa: desde que você nasceu no ventre da sua mãe, Deus já te abençoou. Você não precisa da bênção do homem, claramente, porque às vezes o homem te rejeita de alguma forma. O homem às vezes não quer ver o seu bem. Mas sabe de uma coisa? Que Deus está olhando lá do alto e está vendo você bem. Aqui está falando o seguinte também para nós: que quando uma pessoa, ela de jeito nenhum gosta de nós. Vou dar um exemplo. Um empregado de uma empresa, o patrão não gosta dele. O patrão não vê nada nele de bom. Mas Deus chega no patrão, no servo de Deus, e cega ele. Cega ele de uma maneira sobrenatural. Aquele patrão, ele
dá uma promoção para aquele servo, para aquele empregado que ele não gosta. Mesmo assim, Deus, ele faz coisas, algo grandes em nossas vidas. Ele cega a pessoa que tem raiva de você para o abençoar. Ele cega uma pessoa que não gosta de você para o abençoar. Chegou um momento que Davi estava ali sendo perseguido por Saul, e Saul chegou num momento que ficou cego e começou a ter a relação, novamente aquela relação de pai, porque Davi tinha Saul como pai, e eles voltaram a ser a mesma coisa. E sabe de uma coisa? Se alguém está atrapalhando o seu caminho, Deus derruba. Se algo está atrapalhando o seu caminho, Deus derruba. Saul, ele morreu. Saul, ele morreu numa guerra, mas Davi continuou de pé. Davi, até a sua velhice, todas as guerras que ele participou, ele não morreu. Deus está com você no caminho dessa guerra, dessa aflição, desse deserto. Deus está com você a todo momento. Não desista de Deus, porque Ele tem algo grande para nós. Ele nos ajuda nas nossas decisões, porque às vezes nós estamos numa decisão que em nossos olhos parece ser uma coisa boa, mas perante Deus não é. Porque Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento por nossas almas. Então Ele não quer o mal de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Continuando, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é um Deus que reconhece. Quando ninguém nos reconhece, Deus nos conhece. Quando ninguém nos vê, Deus nos vê. Quando ninguém nos olha, Deus nos olha. Mas Deus, Ele é especialista em fazer algo pequeno em algo grande. Deus é especialista de transformar um Davi em um Golias. Deus é especialista em fazer uma visão grande, porque Deus, Ele aumenta a visão daquele que está sem. E aquele que acha que tem visão, Deus diminui. Aquele que acha que pode sozinho, Deus diminui. O homem pode ter o conhecimento que for, o homem pode ser sábio que for, mas Deus está com aquele que é humilde. Humilde, como que é humilde? Humilde, ele não pode ter sabedoria, não pode ter conhecimento, mas ele sempre confia em Deus. Humilde também, ele pode ter sabedoria, pode ter conhecimento, mas ele só confia no conhecimento e na sabedoria de Deus. Ele só confia no que Deus é, porque Ele pode ser grande aqui na terra, mas Deus é maior mais ainda. Glória a Deus, aleluia. Porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. Porque suas mãos estavam peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vejamos bem que Isaac percebe uma coisa igual, que as mãos de Jacó eram peludas igual de Esaú. As mãos se referem ao quê? Se refere às nossas obras. Quando nós olhamos para nossas mãos, nós vemos que nós podemos pegar algo. Deus, simbolicamente, a Bíblia fala que as mãos eram usadas para fazer a obra. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós sempre usamos as nossas mãos. Quando nós vamos pegar alguma coisa, nós usamos nossas mãos. As mãos também é símbolo também de autoridade. As mãos também é um símbolo de coragem, de força. As mãos, com ela você pode tanto abençoar, tanto amaldiçoar e tanto matar. Abençoar porque você pode ajudar alguém no sinal, ou uma pessoa que está vendendo uma bala, ou uma senhora que precisa atravessar a rua, você pode ajudar. E amaldiçoar, você pode jogar lixo na cara de uma pessoa. E matar, você pode usar ela para ferir. Mas Deus, nessa noite, Ele está dando a nós autoridade. Deus, Ele está dando nesta noite autoridade. Mas Deus, Ele dá autoridade para aqueles que recebem a palavra de Deus. Deus dá autoridade para aqueles que recebem o poder dele. Porque somente aqueles que podem receber o poder dele é aqueles que estão sensíveis à palavra dele, sensível ao poder dele. Ação ou feito por Deus ou pessoa. A mão nós podemos usar como
para acolher alguém, para abraçar. E ação e feito por Deus. Deus, na Bíblia, mostra a ação feita pela mão dele. Deus, ali numa passagem que Moisés estava no monte, ali ele viu a mão dele. Moisés, ele teve uma experiência incrível de ver a mão de Deus, de ver o poder dele. Mas pensando bem, Esaú era um homem ignorante. Esaú era um homem que ele se achava o melhor. Esaú era um homem que ele estava cheio de si. Esaú era um homem que não andava muito perto de sua mãe. Esaú era um homem que andava mais no campo. Esaú era um homem que andava para caçar. Esaú, ele fazia coisas para poder agradar o seu pai. Mas Jacó, ele fazia as coisas também para adorar o seu pai e agradar seu pai e sua mãe, mas também para agradar a Deus. Nós precisamos mais agradar a Deus do que o homem, porque é agradar a Deus que nós conseguimos prosseguir. Porque às vezes nós queremos agradar o homem para ter algum objetivo, porque às vezes nós, quando eu vou agradar o homem, nós temos algum objetivo de engrandecer, de ter um nome alto. Mas é quando nós pensamos em agradar a Deus, tudo, nossa vida prossegue rápido. E quando nós confiamos no homem, quando nós esperamos no homem, tudo é lento. Nós não podemos confiar no homem, não podemos esperar no homem. Esperar é confiar. Nós não podemos ver o homem como uma única saída, como uma única escapatória. Mas podemos confiar em Deus, que Ele pode enviar alguém de Deus para nos ajudar no momento mais difícil de nossa vida. E seu irmão, glória a Deus, como as mãos de seu irmão, e abençoou. Ali chegou o momento que Isaac abençoou a Jacó. Chegou o momento que Isaac soltou as promessas de Deus. Isaac, naquele momento, ele foi usado em profecia, aqui no versículo 25. Então disse Isaac: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, e minha alma te abençoe. E Jacó o trouxe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Glória a Deus. E ele se aproximou e o beijou. Então cheirou suas vestes, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te der do orvalho dos céus, da gordura da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e curvem diante de ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem perante ti. Malditos sejam os que te abençoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Todos que amaldiçoar a semente de Jacó também será amaldiçoado. Todos que amaldiçoar a vida de Jacó também será amaldiçoado. Todos aqueles que fizerem mal contra a vida de Jacó, eles serão amaldiçoados. Todas as pessoas que tentarem ferir a Jacó com espada, eles também serão feridos. Todas as pessoas que tocarem no Filho de Deus, elas serão dissipadas. Todas que tocarem na sua vida, na sua história, na sua unção, elas não vão se dar bem. Todas que falar contra que Deus tem algo na sua vida, elas não vão se dar bem. Todos que levantam contra a sua vida, não vão se dar bem. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Deus, Ele é um Deus honesto. Deus, Ele é um Deus que olha e decifra a pessoa. Porque, vejamos bem que Jacó, ele sempre lutou por aquilo que Deus deu. Jacó ali, ele luta com o anjo no vale. Ele luta com o anjo. E naquela luta, ele não desistiu. Naquela luta, ele foi ferido e não desistiu. Não desista, porque Deus vai trocar o seu nome. Porque Deus, Ele faz tudo novo. Até o nosso nome não é mais o mesmo. Até a nossa casa não é mais a mesma. Porque é onde que habita o Espírito de Deus, é onde que habita a paz.
Aonde que o Espírito de Deus habita, há consolação para nossas vidas, há coisas maiores. Glória a Deus. As nossas obras têm que ser como a de Jesus. Podemos fazer uma coisa simbólica na vida de Esaú e na vida de Jacó. Esaú, ele trocou a bênção dele por prato gentil. Jesus trocou a vida pela morte. Esaú trocando o prato gentil pela bênção, Jacó recebeu a bênção. Jesus teve que morrer para nós termos vida. Jesus teve que sofrer para que nós tenhamos uma vida de honra. Jesus foi desonrado porque ele carregou o pecado de toda a humanidade. Jesus, ele foi um homem muito sofrido, mas ele nunca desistiu de você. Jesus, ele foi chicoteado, mas nunca desistiu de você. Não, nós não podemos desistir por qualquer bobeira. Nós não podemos desistir de Deus por qualquer coisinha. Nós não podemos desistir de Deus por qualquer fofoca. Nós não podemos desistir de Deus por qualquer palavra amaldiçoadora. Nós não podemos desistir de Deus por qualquer ingratidão. Nós não podemos desistir de Deus por qualquer rejeição. Porque se Deus nos aceitou, nós não precisamos da aceitação do homem. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Se Jesus deixou a sua glória para morrer por nós, nós temos que renunciar, deixar as coisas que só desagradam a Deus, deixar as coisas que só faz mal à nossa vida. Porque Deus, eu vou falar uma coisa para você, você bem direto, bem objetivo. Porque às vezes Deus olha para nossas vidas, porque Deus às vezes não aceita o pecado, porque o pecado faz mal para a nossa vida. O pecado faz mal para a nossa alma, faz mal para o nosso propósito. O mal faz mal para a nossa vida, faz mal por o que Deus colocou na nossa vida. A mentira faz mal para a nossa vida, faz mal para a nossa vida espiritual. Jesus, ele não quer que você desista dele e nem acredita no que o inimigo fala. Quando você retrocede, quando você aceita, você está aceitando a palavra dele na sua vida. Mas quando você recusa, quando você tira de estimar da sua vida, Deus entra na sua vida e faz morada. Quando nós damos brecha para ele, ele faz morada em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E Deus nos reconhece e ele nos abençoa em público. Deus, ele nos conhece e nos abençoa em público. Nada que nós fazemos para a obra de Deus é em vão, mas sim em público. Nada que nós fazemos para a obra de Deus fica assim mesmo, por assim mesmo. Não. Deus, ele faz para nossas vidas. Ele honra em nós em público. Ele nos faz crescer a cada dia. Porque a palavra dele para nossas vidas é maior. Porque a palavra de Deus é maior para nossas vidas e para que nós crescemos no reino dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Jacó, ele foi um grande testemunho para a geração de Israel, para o povo de Israel. Ele foi o fundador da nação de Israel. Todos que foram da semente de Israel foram homens prósperos, foram homens corajosos, valentes, porque a bênção de Deus veio sobre a vida de Isaac e saiu pela boca de Isaac. Porque tudo que está dentro de nós, tudo que está no nosso coração, também é jogado pela nossa boca. Se Deus está na sua vida, se Deus está dentro de você, tudo que você fala vem de Deus. Tudo que você fala sai de Deus. Porque Jacó, ele viu nos próprios olhos o que Deus fez na vida dele. Jacó, foi confirmada a aliança abraâmica através da vida de Jacó. Foi confirmada a bênção abraâmica através da história de Jacó, através da história de Israel. Abraão morreu e a história dele continuou. Isaac morreu, a história dele continuou. Israel foi a confirmação do povo mais grande que tem hoje em dia. A Bíblia fala
no Novo Testamento que através do sangue de Jesus todos nós viramos filhos da promessa. Através do sangue de Jesus todos nós somos co-herdeiros do reino de Deus, porque Jesus, ele deu continuidade ao trono de Davi, ele deu continuidade à promessa de Deus, porque eu enviarei o anjo para que abra o caminho, e enviarei o anjo da aliança para que meu povo se ajunte de novo. Então Deus, ele faz uma coisa quebrada em uma coisa montada. Ele faz um vaso quebrado e um vaso novo. A aliança que estava quebrada na vida daquele povo foi novamente restaurada, foi novamente mudada a história daquele povo. Então agradeço a oportunidade, agradeço por mais uma vez estar falando, e ao término dessa palavra espero que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta noite, porque a palavra de Deus foi isso para a nossa vida. Deus deu a palavra no meu coração para dar esta palavra da Bíblia, para ministrar esta palavra da Bíblia, porque Deus, ele rejeita as atitudes. O que é pecado? Pecado é uma coisa que Deus não fez. Pecado é uma coisa diabólica. Pecado, ele impede a nossa vida de seguir em frente. Glória a Deus. E o pecado, Deus rejeita porque faz mal para a nossa vida, faz mal para o nosso destino, porque às vezes Deus não permite a gente ficar muito tempo em uma coisa, porque aquela coisa pode atrapalhar a sua vida. Porque Deus nesta noite, ele está pedindo que tenha tempo mais comigo, porque eu falo nesta noite que eu quero que segue o meu caminho. Tudo que eu falar, os seus corações é para seguir, porque o Espírito Santo, ele convence. O homem não pode convencer a nossa vida, mas o Espírito Santo, ele convence. O homem não pode convencer do pecado, mas Deus convence. O homem não pode padecer do seu pecado, mas Deus padece. O homem não pode te mostrar, o homem não pode ser a sua salvação, mas Deus é a sua salvação. Mas Deus enviou os seus anjos para poder interceder pelas nossas almas. Deus enviou pessoas para nos direcionar a nossa vida. Deus enviou pessoas para nos preparar o nosso caminho. E Deus enviou pessoas para que nós reconhecêssemos que temos que nascer do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Porque tudo que Deus fala é para o nosso bem. Tudo que Deus recusa da nossa vida é para o nosso bem. Tudo que Deus fala que não é para o nosso bem. O homem não reconhece, mas Deus reconhece. O homem exaltado, Deus não reconhece, mas o homem reconhece o homem exaltado. Então é essa palavra que eu tenho para deixar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Estarei passando para